Bom dia, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse domingo de manhã com vocês. Estou grata a Deus porque Ele tem nos dado vida, tem nos dado saúde, tem cuidado da gente, tem cuidado da nossa família. E é um privilégio muito grande retomar essas aulas juntamente com vocês. E a experiência é nova, eu não tenho experiência em falar com câmera, em estar me relacionando via internet, mas eu e o Marcelo, a gente resolveu tentar, tá? Então, tudo é uma tentativa das nossas aulas, do aprendizado de vocês, e o assunto é sério, que nós iremos estudar durante todo o quadrimestre. Nós estaremos estudando essa revista, Quão Grande é Deus, sobre o estudo de Deus e seus atributos, e é um assunto muito sério, com temas muito sérios, e eu particularmente nessa lição número 1, nós vamos abordar temas que eu nunca tinha estudado tão a fundo. Então, eu espero que vocês estejam aprendendo, tanto quanto também eu tenho aprendido no preparo das aulas. Que Deus possa estar falando no coração de vocês, que seja um momento assim bom de aprendizado, que vocês estejam abertos para que o Espírito Santo possa estar trabalhando na vida de vocês e também na minha vida, tá bom? Nós vamos orar para iniciar. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, misericordioso, grandioso, que toma conta de nós, que toma conta das nossas vidas, que fez os céus, a terra, Senhor, e tudo que existe, que nos formou, que nos escolheu para si, ó Pai. Nós temos tantos motivos para te louvar, para te engrandecer, para te adorar. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos fazendo isso, não somente agora, durante a aula, mas durante todos os momentos da nossa vida, Pai, que nós possamos ter uma vida reta diante de Ti, diante da Tua presença. Usa-nos, Senhor, agora como canal Teu, que Teu Espírito Santo possa estar trabalhando na vida das pessoas que estão assistindo essa aula, que tudo aquilo que for dito, ó Pai, venha de acordo com a Tua palavra. Não permita com que eu fale em verdades, ó Pai, aquilo que o Senhor não gostaria que eu falasse. Esteja me capacitando, Senhor, e me usando para ser instrumento Seu nessa manhã. É por Cristo que eu oro e eu te agradeço. Amém. Então, para começar, nós vamos ouvir a leitura bíblica em Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 6, que a nossa irmã Persília fará. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de esculturas, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, a partir do estudo dessa lição número 1, qual é o objetivo? É compreender a importância de conhecer a pessoa de Deus, de perceber o quão grande Ele é, o quão magnífico Ele é, e também, a partir do momento que a gente conhece, quanto mais a gente conhece acerca da grandeza de Deus, mais a gente vai percebendo o quanto nós somos pequenos diante dele, diante de tamanha grandeza. Então, esse conhecimento, ele tem que trazer para as nossas vidas ações na forma como eu adoro a Deus, na forma como eu falo, na forma como eu ouço, na forma como eu trato o meu próximo. Tem que trazer para a nossa vida prática ações, senão a gente vai ser só intelectual, a gente não vai passar de meros conhecedores, mas tem que trazer ações práticas para a nossa vida. Então, os 3 objetivos: compreender a importância de conhecer a pessoa de Deus, receber e perceber a magnitude e ter ações concretas quando a gente tem conhecimento acerca de Deus. O estudo
que se ocupa de Deus chama teologia. Ele é uma palavra grega que ela é composta da palavra tel mais logia, que a definição é estudo a respeito de Deus. E esse é o ponto central da doutrina de Deus. Ela estuda a doutrina do nosso Deus. É uma teologia. A teologia séria é uma tentativa justa e correta de entender a revelação que Deus ele faz de si mesmo. Ao estudar a teologia, nós vamos conhecer a respeito de Deus, né? E como ele se revela para nós através do quê? Através da Bíblia, da sua palavra e através do quê? Através da criação também. Então Deus, ele se revela a nós. As noções que tivermos de Deus e das suas obras, elas serão o fundamento para a nossa doutrina da fé cristã. O que cremos sobre Deus determinará os nossos padrões de vida, porque a palavra de Deus ela é o padrão para a nossa vida. Tudo que a gente vier a conhecer sobre Deus determinará todos os relacionamentos que a gente tem em vários campos da teologia. Quais seriam esses vários campos que eu já citei no começo? O relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo, o relacionamento com o serviço, o relacionamento com o estudo, o relacionamento no culto, no louvor, na adoração, enfim, em todas as áreas da nossa vida. O impacto que a gente tem quando a gente estuda o caráter de Deus, segundo o livro do reverendo Heber Carlos de Campos, O Ser de Deus, e a gente vai falar várias vezes coisas que ele menciona aqui no livro, tá? O único jeito de se conhecer a Deus é através das Escrituras. Então, não tem outro jeito de conhecer a Deus que não seja através das Escrituras. É a revelação, ele se revela por meio da palavra dele. Então, tudo que eu quiser saber de Deus, tudo que ele queria me revelar, está escrito aqui na palavra dele. Então, esse é o primeiro princípio. Se você quer conhecer a respeito de Deus, tem que estudar a palavra de Deus. Não tem outro caminho. O caráter de Deus, ele é usado como fonte para a moralidade humana. Lembra em Juízes 21, 25? Cada um fazia o que achava correto. Não havia norma, não havia padrão de comportamento. Por quê? Porque não havia um rei que apontasse o caminho. Hoje, no momento que a gente vive de pós-modernismo, o relativismo tomou conta da nossa sociedade. Então, cada um acha também que pode fazer o que quer. Não tem mais padrão do que é certo, que é errado, padrão de moralidade. Então, a partir do momento que a gente conhece o caráter de Deus, quando ele se torna conhecido das pessoas, vai influenciar na sua conduta. É por isso que nós oramos, para que tanto os nossos filhos quanto as pessoas que nos rodeiam, elas conheçam a respeito de Deus. Porque é ele que vai determinar o nosso comportamento. Primeiro motivo importante de se estudar o caráter de Deus. A ausência do conhecimento, ela pode levar a gente a uma idolatria, a adorar pecados odiosos, colocar outros deuses na frente do nosso Deus, colocar nós mesmos. Então, quando eu não conheço aquilo que Deus ele requer de mim, que foram os versículos que foram lidos lá no começo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Então, eu vou conhecendo a respeito de Deus e eu não vou colocando outros deuses na frente dele. E a gente desfruta de um relacionamento melhor quando eu conheço mais de Deus. O conhecimento do caráter de Deus faz nos ver a vida e o universo que nos cerca de uma nova perspectiva. Quanto mais eu conheço a respeito de Deus, mais eu vou tendo uma perspectiva melhor e maior da dimensão de Deus e como ele cuida de tudo. Eu não sei se na vida de vocês foi assim, mas na minha vida, o amadurecimento das coisas de Deus, o amadurecimento das coisas espirituais, para mim ele caminhou junto com a idade.
como eu era imatura, como eu tinha tantos medos quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, como a minha visão a respeito das coisas de Deus às vezes era distorcida, eu não descansava, eu tinha medo de coisas que hoje eu não tenho. Hoje eu sou uma pessoa que confia mais, que aguarda mais, que espera mais em Deus. Por quê? Porque eu fui conhecendo mais de Deus, e olha que falta muito para eu, assim, deitar nos braços de Deus e ficar lá descansando realmente. Porque hoje eu coloco um problema nas mãos de Deus e, assim, meia hora depois o problema já está comigo. Então eu tenho que muito estar na presença de Deus e esperar que Ele se revele a mim. De que forma? E Ele tem se revelado de uma forma misericordiosa, bondosa, amorosa. Ele é tudo isso que vocês falaram nos vídeos, né? Deus realmente é um Deus presente e a gente tem que fazer esse Deus presente na nossa vida. A revista, ela traz duas ideias teístas que devem estar na nossa mente durante o estudo das Escrituras, que é o Deus imanente e o Deus transcendente. O Deus imanente é o Deus que se relaciona com a criação. É o relacionamento de Deus com o mundo criado, especialmente com o ser humano e sua história. Deus está profundamente envolvido com a história humana. E o Deus transcendente, ele está acima e sobre toda a criação. É a doutrina que fala que Deus está sentado nas alturas, no seu trono, sendo um Deus separado de sua criação e independente dela. Por que é importante nós estudarmos isso? Porque se a gente não entender exatamente a definição das duas coisas, a gente pode correr um risco sério de enfatizar excessivamente a imanência. A gente perde a noção de que Deus é um Deus pessoal, porque há perigo de cair na identificação de Deus com a sua criação, como fazem os panteístas, que dizem que Deus é a água, que Deus é a matéria, que Deus é a florzinha, que Deus é a árvore. Ele se relaciona com a criação, mas ele não é a criação. Então a gente tem que tomar cuidado para não enfatizar muito, porque a gente pode correr nesse risco. E se a gente enfatizar excessivamente a transcendência, o erro que a gente pode correr é perder a noção de um Deus ativo na história, como é o caso daqueles que possuem tendências deístas. Então, eu termino me perdendo quando eu coloco mais ênfase na imanência de Deus e na transcendência de Deus. Tem que ter um equilíbrio. Olha, essa doutrina, a doutrina da imanência, ela é essencial para o cristianismo, pois se Deus não fosse imanente, ele não poderia relacionar-se conosco, nem o Verbo poderia se encarnar para realizar a nossa redenção. É necessário que creiamos em um Deus separado dos homens, santo, distinto dos pecadores, mas também um Deus que se revela e se envolve com o universo criado. O que a gente precisa saber de um Deus imanente? Que a criação e todos os seres racionais estão a serviço de Deus. Ele criou e todos nós estamos a serviço de Deus. Deus, em virtude do seu envolvimento com a criação, ele pode usar a nossa vida, ele pode usar a vida dos filhos dele, ele pode usar a vida de organizações não cristãs, pessoas não cristãs, assim como ele fez com a Síria e com a Babilônia, quando tratou de Israel. Ele usa quem ele quiser, usou até a jumenta lá de Balaão para impedir com que ele fosse, né? Então Deus, ele usa a criação da maneira como ele quer e do jeito que ele quer. Nós estamos aqui a serviço de Deus. Da nossa parte, a gente deveria apreciar tudo que Deus criou e ele tem preservado. Por quê? Porque Deus está ativo na criação. Foi ele que criou. Quando a gente sai para viajar e a gente percebe, né, a variedade de verdes,
Olha pela janela quando vocês forem viajar. Olha, tem o verde claro, o verde escuro, o verde musgo, o verde oliva, o verde água. É como Deus foi criativo. As flores, aqui no prédio tem umas plantinhas que elas parecem um helicóptero. Ela um beija-flor, para falar a verdade. Ela tem um biquinho assim, umas aberturas meio amarelinha. Eu fico imaginando a delicadeza de Deus, né? De criar flores tão bonitas, com cores tão diferentes. Então a gente deveria apreciar e, mais do que apreciar, preservar. Então a gente deve usar a natureza para as nossas necessidades legítimas, sem explorar indevidamente. Precisamos tratar respeitosamente a criação e aquelas pessoas também que são feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, essa é a importância da imanência, você saber que Deus ele se relaciona conosco, mas nós estamos a serviço dele. E ele usa quem ele quer e da maneira como ele quer. E da nossa parte, a gente preservar toda essa criação e o ser também criado à imagem e semelhança de Deus. A importância da doutrina da transcendência. É uma doutrina que fala que Deus está assentado nas alturas, sendo Deus separado de sua criação e independente dela. Ele está além. As escrituras referem a Deus como Deus Altíssimo, como aquele que está sobre todas as coisas. Ele está elevado, indicando a superioridade sobre todas as coisas que vemos e das quais sabemos. Deus não está preso às mesmas categorias que os seres humanos, nem a tempo e nem espaço. Ele transcende ao tempo. Quando ele criou o mundo, ele já existia. Ele não dá para medir Deus pelo tempo e nem pelo espaço. Ele diz lá em Isaías 55, 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esses versos nos dizem que Deus está acima do nosso conhecimento e da nossa capacidade de compreendê-lo, pois Ele está acima das nossas relações e do nosso nível. Por essa razão, Zofar disse a Jó, em Jó 11, 7, porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Então, a importância da doutrina da transcendência é você saber que Deus está sobre todas as coisas, elevado, numa posição altíssima, porque os pensamentos dele são mais altos do que o nosso, e os caminhos dele são mais altos do que os nossos. A gente tem que perceber que a gente não está no mesmo nível. Ele transcende, ele não tem tempo e nem espaço. Ele vai além do tempo e além do espaço. Vamos seguir mais um pouquinho. Eu espero que vocês tenham entendido. A revista, ela também propõe a seguinte pergunta. Como provar a existência de Deus? A Bíblia, as Escrituras nos ensinam que Deus existe, que Ele é o Criador e que Ele é o soberano. No princípio, Gênesis 1:1, criou Deus os céus e a terra. A abundante evidência acerca da existência de Deus é encontrada no próprio universo. É o fato de que os céus proclamam a glória de Deus e as obras anunciam anunciam as suas obras, são obras das suas mãos. Então é impossível você não olhar para o universo, para as estrelas, para o sol, para a lua, e não perceber que foi um Deus tão grandioso que criou. Não dá para negar a existência desse nosso Deus que nós cremos. A evidência bíblica mais forte da existência de Deus vem de Jesus Cristo. Ele afirma de maneira categórica quem é Deus. A sua missão foi revelar o Pai Celestial.
O Filho unigênito é o revelador supremo de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, Jesus Cristo, ele falou, quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando eu olho para Jesus Cristo, quando eu entendo o que Ele fez por mim, o seu amor derramado na cruz, a sua obediência, o seu sofrimento, eu consigo enxergar o Pai, eu consigo enxergar o amor do Pai. Então, é a prova mais forte, a evidência mais forte da existência de Deus. Que pai mandaria um filho morrer por mim? Que pai mandaria um filho morrer por uma pessoa que não merece nada? Só Deus mesmo. Então, a partir de Jesus Cristo, eu vou tendo conhecimento de quem é Deus. E também Deus, ele se revela através, além dele se revelar através das Escrituras, ele também nos deixa o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Pessoalmente, ele comunica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nos traz convicção não somente da existência de Deus, mas de que lhe pertencemos por direito de filiação. É o próprio Deus se revelando a nós. É o Espírito Santo de Deus trabalhando em nossa vida, nos convencendo da verdade, tirando de nós a nuvem, aquilo que encobre a gente de ver a Deus e dando esse discernimento, essa capacitação da gente perceber realmente esse Deus que nós temos. É o Espírito Santo que vai trabalhando nas nossas vidas, de pouquinho em pouquinho. Agora nós vamos ver algumas teorias sobre Deus. O ateísmo, ele diz que Deus não existe. Então, no ateísmo, o homem não acredita que existe um alguém superior. O que é isso? Nada mais é do que a rebelião do coração, de fugir à ideia de ter que se curvar, de ter que se dobrar a um ser superior. O Salmo 14:1 já dizia, né? Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então não é de hoje que o homem tem negado a existência de Deus. A segunda teoria é do politeísmo. Os politeístas possuem a ideia de um Deus pessoal, mais finito, pois existem vários deuses e não pode haver Deus infinitos. Então eles adoram vários deuses, acreditam que exista vários deuses. O panteísmo, para ele, Deus é a matéria, né? Deus e o universo são uma coisa só. Deus é confundido com a criação e a sua infinitude não vai além da infinitude do universo. Onde termina o universo, para eles, termina Deus. Então, essa é a definição das teorias mais conhecidas, que é o ateísmo, o politeísmo e o panteísmo, que é a mesma coisa do materialismo. Agora eu convido os irmãos para abrir novamente a Bíblia em Êxodo 3, de 13 a 15. Disse Deus a Moisés, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Três coisas que Deus ele disse sobre si mesmo. Ele não disse que esse era o seu nome. Olha o que ele fala, eu sou o que sou, no versículo 14. Ele não disse o seu nome, ele disse com efeito, antes que você se preocupe com o meu nome,
onde eu me alinhei com os outros deuses do Egito, da Babilônia ou da Filícia, e antes de pensar em conjurar-me com o meu nome, e mesmo antes de você me perguntar se eu sou o Deus de Abraão, eu sou o que sou. Eu absolutamente sou. Então, antes de você conhecer o meu nome, conheça o meu ser. Quem eu sou e o que sou. Que eu absolutamente sou. É o primeiro fundamento que a gente tem que entender. Eu sou. Deus é. Deus já existia. Ele transcende a tudo que eu possa imaginar. Em segundo lugar, ele diz assim, na parte B: eu sou, me enviou a vós outros. Ele ainda não deu para Moisés o seu nome. Ele está construindo uma ponte entre o seu ser e o seu nome. Aqui Deus simplesmente coloca a declaração do seu ser em lugar de seu nome. Ele disse: eu sou, me enviou a vós outros. Aquele que é, que absolutamente é, me enviou a vocês. E em terceiro lugar, pode perceber aí que eu sublinhei a palavra Senhor, o Deus de vossos pais. Essa palavra aí está em hebraico, Yavé. Esse nome, eternamente Yavé, finalmente ele dá seu nome. Quase sempre é traduzido como Senhor em letra maiúscula na Bíblia. Mas o hebraico está pronunciado como Yavé e é construído da palavra eu sou. Assim, toda vez que ouvimos a palavra Yavé, ou a forma curta Yah, que você ouve, a gente ouve quando aleluia, né? Louvado seja o Senhor. Ou seja, toda vez que você vê o Senhor na Bíblia, você deve pensar: esse é um nome próprio, é o nome de Deus, assim como Ruth, Maria, né? Construído a partir da palavra eu sou. Isso nos lembra, ou deveria nos lembrar, que absolutamente Deus é. Então, o que a gente tem que reter da aula de hoje? Que Deus, vamos pegar um slide aqui, ó. Que nada é mais fundamental para a sua vida ou para o seu casamento, seu trabalho, sua saúde, sua mente ou seu futuro, o que de fato Deus é. Quem é Deus no seu casamento, no seu trabalho, na sua saúde, na sua mente? Nada mais é fundamental para saber quem é Deus para o mundo, para o sistema solar, para a Via Láctea, para o universo, do que o fato de que Deus é. E nada é mais fundamental para a Bíblia e a autorrevelação de Deus e a glória do Evangelho do fato de que Deus é. Deus é. Ponto final. Vamos conhecer o ser de Deus. Para que se preocupar com o nome que as pessoas dão para ele? Ele é o Yavé, ele é, absolutamente ele é. E o que de prático essa lição pode trazer para nós? Olha, Deus absolutamente é. Isso é maravilhoso. Ele é um Deus absoluto. Um povo que está impressionado com o que Deus é, será um povo que nada pode resistir. Nosso Deus triuno gosta de aparecer em poder grandioso, onde as pessoas são movidas pelo fato de que Ele é. Então, quando eu entender que Deus é absoluto na minha vida, que Ele é absoluto nas minhas relações, que Ele é absoluto no meu casamento, no meu trabalho, na minha saúde, a minha forma de ver Deus, de enxergar Deus, de permitir com que Ele se revele a mim, será de uma forma diferente. Quanto mais nós conhecermos de Deus, mais a gente vai perceber o quanto Ele é soberano, quão tremendo é o seu amor para conosco. Eu não vou entrar nas outras lições, porque a gente vai estudar a pessoa de Deus em várias vezes, mas
o que eu gostaria que nós guardássemos hoje dessa lição é que Deus disse: eu sou o que sou. E Ele é. E o que Ele é para você? O que Ele é na sua vida? O que Ele é no seu relacionamento com as pessoas, com Ele mesmo? Que Deus possa te abençoar e que o Espírito Santo de Deus possa te guiar. Muito obrigada a todos que acompanharam essa aula. Eu desejo um domingo abençoado na presença desse Deus maravilhoso, esse Deus Yahvé, esse Deus que absolutamente é. Beijo, fica com Deus.